Então, me respondam. Antes da gente entrar em quarentena, vocês iam para a escola 5 vezes por semana. E eu ia 3 vezes por semana. Quem ia para a escola com maior frequência? Eu ou vocês? Antes da gente responder esse questionamento que eu deixei para vocês, é importante que a gente compreenda alguns conceitos prévios para que a gente consiga entender qual o contexto que essa pergunta está inserida nesse conteúdo, tá? Então, vamos iniciar o assunto de ondas e anotem tudo que vocês puderem, porque esse assunto é bem denso, tá? São muitas informações. Primeira coisa que a gente precisa saber. O que é uma onda? Como é que a gente pode definir o que é uma onda? Bom, pela definição, uma onda é uma perturbação produzida em um ponto que se propaga progressivamente para os outros pontos, ou seja, para os pontos adjacentes que também estão nesse meio, certo? Ora, mas como assim é uma perturbação? Eu entendo que essa palavra pode ser um pouco abstrata para vocês. Então, eu vou tentar mostrar aqui numa simulação como é que isso funcionaria, certo? Então, observe esse sistema. Nós temos ali em cima uma mola e eu vou pendurar um desses pezinhos que estão aí no chão nessa mola. Uma mola, pessoal, é um material elástico. Isso quer dizer que ele tem a capacidade de esticar e voltar à sua posição inicial sem sofrer uma deformação permanente. Ou seja, o que se espera é que o pezinho fique baixando e subindo novamente, porque a mola tende a puxá-lo de volta para a sua posição inicial. O que é que acontece? Quando a gente libera o peso, a mola fica subindo e descendo. Eu provoquei na mola uma perturbação na hora que eu pendurei o pezinho. E esse movimento que acontece espontaneamente a partir daí, de subida e descida, é propagando esse estímulo que ela sofreu, certo? E eu preciso mencionar para vocês um detalhe. Uma onda, ela só propaga energia, ela não é capaz de propagar matéria. Se ela estiver propagando matéria, ela não é uma onda. E vou lembrar vocês também do que vocês estudaram em química, do que é a definição de matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Certo? Essa é a nossa definição de matéria. Então, se a onda estiver conseguindo carregar uma matéria, a gente já não pode chamar ela de onda. Então, por exemplo, então quer dizer que quando a onda do mar vem e sai levando todo mundo, naquele momento ela não é uma onda? Não, porque ela está conseguindo transportar a matéria. E a onda, por definição, ela só consegue propagar energia, não matéria, apenas energia, certo? Então, vamos. Nós podemos classificar as ondas de várias formas, e um dos critérios de classificação que nós utilizamos é quanto à natureza da onda. A onda ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. Esse terminho eletromagnética a gente já conhece, não é? E quando a onda ela é mecânica, isso quer dizer que ela precisa de um meio material para se propagar. Ela só se propaga onde tem matéria, ela precisa de matéria para se propagar. Ela não conseguiria, por exemplo, se propagar numa ausência de matéria, no vácuo,
tá? Como exemplo para isso, vou mostrar a vocês como acontece uma onda numa água. Imagina um recipiente com água, certo? Nosso recipientezinho aí, e eu tenho uma gota de água, uma super gota que vai cair nesse recipiente. O que é que vai acontecer? A princípio, eu estou gerando uma perturbação na água. E posteriormente essa perturbação vai se propagar e vai gerar aquelas ondinhas de água que a gente costuma ver quando cai alguma coisa na água, aquelas ondas circulares que vão abrindo na água, certo? Estão aí desenhadazinhas de preto. Então, toda vez que a gente causa uma perturbação na água, essa perturbação se propaga na forma de pequenas ondas, tá? E eu vou mostrar isso a vocês também numa simulação novamente, certo? Imagine que isso aí é um tanque de água que está sendo visto pela lateral. Vocês percebem que no momento que a gota cai na água, ela causa uma perturbação na água e essa perturbação se propaga na lateral. Essa bem a nossa definição de onda, né? A gente tem uma perturbação na hora que a gota cai e a partir daí, ó, ela vai se deslocando para a lateral. E à medida que essa perturbação vai ficando cada vez mais constante, a gente consegue observar essas ondinhas se formando na lateral, que são justamente aquelas ondas circulares que a gente vê, ó, aí a imagem vista de cima. A torneira está pingando a gota na água e ela está formando essas ondas circulares, essas ondas que estão se formando e se afastando cada vez mais, certo? Então, esse é um exemplo de onda mecânica, porque a onda está se propagando na água, ela está usando um meio material para se propagar, certo? Outro exemplo de onda mecânica é o som. Ah, mas como assim? O som é uma onda mecânica? Como é que mas o som se propaga no ar? Sim, o ar é matéria. No ar tem muitas partículas, tem muitas moléculas. Vamos tentar entender aí com as nossas moléculas fictícias, as moléculazinhas aí coloridas. Então, a gente tem um ponto de som que está saindo ali daquele pontinho roxo e esse som está se propagando. Mas como é que isso acontece? Imagine que na hora que a propagação de som, na hora que a perturbação do som atinge uma molécula, ela entra em vibração, ela começa a vibrar. E vai chegar um momento que ela vai se chocar com outra molécula. Então, uma molécula vai se chocar com a outra, vai se chocando com a outra, e à medida que elas vão se batendo, elas vão propagando a onda sonora. E é por isso que o som, a onda sonora é uma onda mecânica, porque ela precisa dessas moléculas. Precisam que essas moléculas se choquem para que ela possa se propagar. Até que chega um momento que ela vibra as membranas dos nossos ouvidos e aí a gente consegue ouvir, certo? Mas a lógica é essa, por vibração molecular. É assim que o som se propaga, tá? É por isso que ele é uma onda mecânica, porque ele precisa das moléculas do ar para conseguir se propagar, certo? Então, recapitulando, a onda mecânica, como exemplo, a onda sonora, a onda numa corda, a onda na água, todas elas são ondas mecânicas, que precisam de um meio material para conseguir se propagar, certo? E a onda eletromagnética, que é o nosso segundo tipo de natureza de onda, nós já conhecemos um exemplo, que é a luz, certo? Lembra do nosso espectrozinho eletromagnético, onde a gente tinha alguns tipos de ondas antes do vermelho e alguns tipos de ondas antes do violeta, né? Aí essa parte de onda mais ampla antes do vermelho. No colorido, a gente tem a luz visível, que é toda aquela parte de luz que nós estudamos, e em seguida nós temos o que vem depois do ultravioleta. São essas ondas mais apertadinhas, certo? Ah, mas e fora a luz, certo? A gente já sabe que a luz é um exemplo de onda eletromagnética. Mas como é que essa onda... quais são os outros exemplos que a gente tem de onde a gente pode encontrar ondas eletromagnéticas? Em rádio, ondas de rádio, televisão, raios ultravioletas que vêm do nosso Sol, sinal de Wi-Fi, ondas de satélite, sinais de satélite.
No controle remoto, sabe aquela luzinha que faz o controle ativar? Pronto, ali é infravermelho também, é onda eletromagnética. Raio-X, né? Aqueles exames médicos de raio-X. Então, todos esses são exemplos de ondas eletromagnéticas, também a nossa luz, certo? Então, qual é a principal característica de uma onda eletromagnética? Ela consegue se propagar no vácuo, certo? Ela consegue se propagar no vácuo. A onda mecânica não consegue. A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. A onda eletromagnética consegue se propagar no vácuo. Mas o que seria o vácuo? O vácuo é a ausência completa de matéria. No espaço, nós temos vácuo, certo? Bom, e nós temos, pessoal, algumas características das ondas que a gente vai precisar saber identificar, vai precisar aprender e identificar, certo? Esses componentes são as cristas, os vales, o comprimento de onda e a frequência. Mas antes da gente entrar nesse mérito, vamos primeiro entender por que a gente está estudando esse formatinho de onda que está desenhado nessa folha. Então, vê só. Imagine que a gente tem uma corda presa a uma extremidade. Nessa extremidade aí, onde tem essa bolinha verde, isso daí é um oscilador. Um oscilador é um equipamento que vai ficar produzindo essa perturbação que a gente precisa para que a onda consiga se propagar nessa corda. Então, olha o que acontece. O oscilador sobe, desce e a onda se propaga por todo o caminho da corda. Estão vendo? Ó? A onda começa a passar, ó, vai até o final lá, sai da janela, continua se propagando enquanto ela existir. E olha o que é que acontece quando a gente vai repetindo essa perturbação. Toda vez que a gente repete a perturbação, ela continua a se propagar. E se a gente, em vez desse oscilador, utilizar um oscilador circular, ó, um oscilador que mantém esse movimento de subida e descida, olha o que acontece. Essa perturbação vai gerando uma onda cada vez mais fluida. Ó. Fica uma onda mais fluida do que a anterior, certo? Então, é esse formatozinho aí de onda que a gente vai estudar agora e que a gente vai aprender a identificar e reconhecer as características e os fenômenos relacionados a esse tipo de onda, certo? Pronto, então agora a gente já consegue identificar quais são os pontos que a gente tinha mencionado anteriormente: as cristas, os vales e o comprimento de onda, certo? Então, pessoal, observem esse desenho e percebam que a onda ela faz sempre o mesmo formato. Essa onda que a gente vai estudar, ela é bem uniforme. Então, ó, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela vai fazendo esse movimento repetitivo, certo? Que uma onda é um movimento periódico. Então, a gente consegue observar que lá em cima tem vários pontos máximos e embaixo tem vários pontos mínimos, certo? Então, ó, esses pontos que estão de laranja são os pontos máximos da onda. Ó, estão observando? Que tem a bolinha laranja lá em cima, bem no ponto máximo. Esses pontos máximos a gente chama de crista, certo? Lembra do galo. E os pontos que estão roxinhos embaixo, esses pontos mínimos, a gente chama de vale. Estão vendo que está marcadinho aí de roxo embaixo? Então, esses pontos mínimos a gente chama de vale. Como eu estava falando, lembra do galo? O galo tem a crista na parte de cima e vales são para baixo. Então, a crista é o ponto máximo e os vales são os pontos mínimos, certo? E aí, gente, tem outra questão do comprimento de onda. A gente pode, a princípio, achar que o comprimento de onda é todo esse desenho que está aí, do início ao fim. Esse é o comprimento da onda, mas não. O comprimento da onda não é esse. Comprimento de onda, gente, na verdade, é uma medida tomada entre dois pontos idênticos e consecutivos da onda. Como assim? Olha, imagine, vamos pegar como exemplo uma crista, certo? Então, vamos escolher uma dessas cristas, essa primeira aí onde está marcada. Se eu pegar essa crista, qual é o próximo ponto idêntico?
é a próxima crista. Então, eu tenho uma crista e outra crista, a crista seguinte, certo? As duas cristas consecutivas. Esse intervalo entre uma crista e outra é um comprimento de onda, certo? Da mesma forma, se eu pegar um vale, o próximo ponto idêntico qual é? O outro vale. Então, a distância entre um vale e outro vale é também um comprimento de onda. Gente, mas afinal de contas, qual é a relação que a gente tem de frequência com ondas? Bom, frequência, gente, é a quantidade de vezes que uma coisa se repete. Então, a frequência da onda é quantas vezes o comprimento de onda vai se repetir. Ó, nessa imagem azul, a gente tem 4 comprimentos de onda. E na imagem laranja, a gente tem só 2 comprimentos. Ou seja, a onda azul ela tem uma frequência maior do que a onda laranja, certo? E se vocês prestarem atenção, à medida que a frequência aumenta, a gente tem uma diminuição do tamanho do comprimento de onda. A largura do comprimento de onda vai ficando menorzinha quanto maior for a frequência. Então, quanto maior a frequência da onda, mais estreito vai ser o comprimento de onda. E quanto mais larga for a onda, isso quer dizer que a sua frequência é menor, ok? Nesta demonstração, usaremos uma mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Com esta mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela, e esta perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com o meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade, ela muda sua fase. Ou seja, se antes da reflexão esta onda se propagava com o ventre do lado esquerdo, após a reflexão ela retorna com o ventre do lado direito, e vice-versa. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. Para entendermos mais sobre as ondas estacionárias, usaremos uma mola helicoidal de aço comprida, também conhecida como mola slink. A mola slink, quando esticada sobre uma mesa lisa, pode ilustrar a propagação de ondas e a formação de ondas estacionárias, que são aquelas formadas por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Podemos ainda movimentar a mola de modo que a onda gerada encontre uma outra onda, provocando interferência entre elas. Nas regiões onde ocorrem interferências construtivas, se formarão ventres, que são os pontos onde a mola vibra mais. Já onde ocorrem interferências destrutivas, se formarão os nós, que são os pontos onde a mola praticamente não vibra.
Podemos ainda diminuir a frequência de vibração fazendo com que o comprimento da onda estacionária aumente. Da mesma maneira, se aumentarmos a frequência de vibração, podemos ver que o comprimento de onda da onda estacionária diminui. Assim, quanto maior a frequência de oscilação, menor será o comprimento de onda e mais nós e ventre serão formados. Nessa demonstração, usaremos uma corda elástica amarrada a uma bola de brinquedo conhecida como bola maluca. A bola funciona com um motor acionado por pilhas que gira em seu interior de forma excêntrica. O movimento do motor faz a bola vibrar com uma determinada frequência, que é justamente a frequência de giro do motor. Pendurando a bola e aumentando lentamente o comprimento da corda, ela pode entrar em ressonância com a vibração da bola. Desta forma, a corda começa a vibrar, aumentando gradualmente a amplitude de vibração. Aumentando-se ainda mais o comprimento, podemos obter o segundo modo de vibração da corda. Nesta situação, podemos visualizar dois ventres, que são regiões com muita vibração da corda. Notamos que o comprimento da corda neste modo de vibração é o dobro do comprimento comparado com o primeiro modo de vibração. Se aumentarmos ainda mais o comprimento, podemos visualizar os outros modos de vibração, sendo que o comprimento total da corda é sempre um múltiplo inteiro do comprimento do primeiro modo de vibração.